Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Amém. Amém. Queria pedir para Isabel se ela pode orar para a pastora Meire. Que privilégio eu estou tendo de hoje conseguir entrar. É gratidão ao Senhor. Obrigada também por me dar o privilégio de orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, louvamos, exaltamos, engrandecemos o seu santo nome em gratidão por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada uma de nós, aos nossos familiares. Ó Pai, pedimos que humildemente, pedimos que o Senhor perdoe as nossas faltas, nossos pecados, aquilo que falamos ou pensamos que entristeceu o teu Santo Espírito e que magoou o nosso próximo. Capacita-nos, Senhor, a termos uma mudança de vida, a olharmos mais para Ti e sermos mais semelhantes ao Senhor. Paizinho querido, o Senhor conhece as necessidades do coração de cada uma das tuas filhinhas que aqui estão reunidas e daquelas que mais tarde poderão também ouvir a pregação, a tua palavra que será exposta daqui a pouquinho. Pai de amor, esteja com a tua filhinha, com a pastora Meire. Capacita, Senhor, encha do teu Santo Espírito e que ela fale aos nossos corações, movida pelo teu Santo Espírito. Unge, Senhor, os lábios dela. Abençoa sua família, seu ministério. Abençoa cada pessoa com a qual ela entra em contato para que receba as tuas bênçãos. Fica conosco, abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração para ouvirmos a tua voz. Mas além de ouvirmos, para que sejamos praticantes da tua palavra. São bênçãos que te pedimos e já agradecemos no santo nome do Senhor Jesus, pedindo no poder do Santo Espírito, no amor do Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe, obrigada. Meire, pastora Meire, se quiser começar. Obrigada por ter aceito o convite mais uma vez, né, Meire? Amém, amém. Esses dias eu estava na igreja, né? Aí tinha um pastor lá que é uma bênção. E eu saí de casa, Senhor, fala comigo, né? Fala comigo, tal. E aí chegando lá, Deus usou, ele falou com um monte de gente e tal. Aí ele falou que ia entregar o microfone e subiu no púlpito. Eu falei, beleza, né? Aí de repente ele falou aquela irmã de blusa vermelha lá atrás que era eu. Deus não te chamou para ficar aí, não. Aí eu falei, gente, e engraçado que nós achamos que estamos fazendo muito para Deus e esporadicamente a algum lugar ministrar, né? Fazer alguma coisa, aí de repente vem o Senhor dar aquela chicotada na gente, mas eu agradeci muito a Deus, sabe? Por isso, e porque querendo ou não, o nosso muito é pouco para Deus, né? Então, eu acho que eu nem cumprimentei as irmãs na Pai do Senhor, irmãs. Igual a Ione fala, a gente já está meio de idade, às vezes a gente ultrapassa um pouco as coisas, né? Mas glória a Deus, a paz do Senhor para cada uma de vocês. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. Eu falo que eu sempre fico muito nervosa quando eu estou ministrando no Meet, né? Alcança muita gente, as irmãs. Mas Deus é um Deus poderoso que Ele supre todas as nossas necessidades. E como a Isabel, querida, amada, falou na oração dela, né? Que sejam as palavras do Senhor, né? Que seja o Senhor ministrando, nada de mim, e em nome do Senhor Jesus. Hoje, o Senhor me deu a visão dos ossos secos, né? Do vale dos ossos secos, ali em Ezequiel 37, para a gente falar um pouco hoje, para Deus nos alertar, né?
Amém? O 37, o verso 1, fala assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Essa passagem ela é muitíssimo conhecida, né? E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Essa passagem do Vale dos Ossos Secos é uma visão profética que o Senhor deu para Ezequiel, né? Onde Deus leva ele a um vale cheio de ossos secos, sem vida, que representava aquele povo na época de Israel, após o exílio, né, que eles tiveram. Aí eles se sentiam desamparados. Aí Deus instruiu Ezequiel a profetizar, e através do seu espírito os ossos foram restaurados, né? Formando um exército imenso, simbolizando a restauração e a reunificação do povo de Israel por Deus. Aí o verso 3 fala assim conosco: E me disse, filho do homem, o Senhor falando para Ezequiel, né? Filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel respondeu ao Senhor: Senhor Jeová, tu o sabes. E quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor falou comigo em relação a Ezequiel. Quando Deus pergunta para o profeta, ele não responde, ele não fala, Deus pode, não pode. Ele não responde dessa maneira, ele fala, tu o sabes, Senhor. Então, ele está deixando bem claro ali a soberania do Deus poderoso. Ele está deixando bem claro que somente Deus pode restaurar ou não aqueles ossos. Porque ele é pequena criatura diante do Senhor. Então, ele é dependente do Senhor. Tudo é dependente do Senhor. Aí o 4 nos fala assim: Então me disse, o Senhor falando para ele, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Aleluia. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. Aleluia. O Senhor sempre me traz para hoje. Uma maneira que o Senhor me usa na palavra. Ele pega aquilo lá de muito antigamente e o Senhor transforma no hoje. Então, quando o Senhor me deu essa passagem do Vale dos Ossos Secos, quando Ezequiel ele estava profetizando sobre aqueles ossos, e que de repente aqueles ossos se ajuntaram naqueles ossos, e cresceu os nervos, cresceu a carne, cresceu a pele, mas não havia o espírito naqueles ossos. Aí o Senhor o Senhor me levou a nós, dentro da casa do Senhor. Aleluia. Quantas vezes nós estivemos ou estamos dentro da casa do Senhor, que o Senhor nos ajuntou os ossos, o Senhor colocou nervos sobre nós, colocou pele, colocou carne, mas nós não estamos com o Espírito Santo de Deus, porque nós estamos vazios. Aleluia.
Muitas das vezes nós nos sentimos tão pequeninos, tão nada, e estamos vazios dentro da casa do Senhor. Nós estamos lá dentro porque o Senhor ajuntou os nossos ossos, colocou os nossos nervos, mas está faltando o sopro do Espírito sobre nós. Aleluia. Espírito Santo de Deus. O 8 fala assim conosco. Eu vou ler novamente do 7 ao 8. Então profetizei como se me deu ordem, e eu ouvi um ruído enquanto eu profetizava. Aqueles ossos começaram a levantar, né, dentro daquele vale, e foram... agora você imagina o barulho, esse ruído que ele falou, dentro de um vale onde havia milhares de ossos, né? Porque o osso ele faz barulho, se bater, né? Tem gente que usa osso como percussão, essas coisas, né? Então, aquele estrondo, aquele ruído tremendo, enquanto ele profetizava e fez um reboliço, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Nós, dentro da casa do Senhor, fomos ajuntados os nossos ossos, e olhei que vieram nervos sobre nós, e cresceu a carne e estendeu sobre nós por cima. Mas não havia em nós espírito, muitas das vezes. Como eu já falei, estamos dentro da casa do Senhor, não sentindo nada, dando mais razão à luta, às preocupações, dando mais ouvidos ao que se ouve lá fora do que está se ouvindo dentro da casa do Senhor. Tem pessoas que entram na casa do Senhor que, da mesma maneira que entra, sai. Aquilo que foi falado dentro da casa do Senhor não ouviu nem nada, não prestou atenção em nada. Aleluia. São aqueles ossos que somente foram ajuntados, que criou nervo, criou carne, mas está faltando o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí o 9 fala assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. Eu já estive dentro da casa do Senhor, eu me sentindo como uma morta. Eu estava passando por problemas que eu chegava dentro da casa do Senhor, eu estava me vitimizando. Eu chegava dentro da casa do Senhor e eu queria que todo mundo sentisse pena de mim, sentisse dó de mim, que fosse... sempre me fogem as palavras, mas que fosse... como que fala quando quer que seja igual a nós? No meu sofrimento. Eu queria assim, como que se todos olhassem para mim e percebessem o meu problema e não o fato de eu estar dentro da casa do Senhor. Eu estava só os ossos, os nervos, a carne, mas o espírito eu estava deixando de lado. Aleluia. Assim, geralmente, nós fazemos quando nós temos problemas, que nós passamos por dificuldades. Nós deixamos o Espírito Santo de Deus de lado e damos muita ênfase ao problema. Aquilo que está nos acontecendo. O 10.
Aí o Ezequiel, ele profetizou, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremos. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e percebeu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo. Então, o Senhor está falando para mim e para você hoje, nesse dia de hoje. Aleluia. O Senhor está nos trazendo a vida. O Senhor trouxe pelos quatro cantos, Ele soprou o Espírito sobre nós. Aleluia. Você está se sentindo pequeno, você que está se sentindo nada, você que está dando mais valor para os problemas, o Senhor está falando para nós hoje. Eu soprei o meu Espírito sobre você. Você estava morto, mas estou te dando vida, vida, Espírito Santo. Deus, eu estou colocando o meu Espírito sobre você. Eu não somente te levantei, ajuntei os seus ossos, coloquei carne sobre você, coloquei nervo, mas eu soprei o meu Espírito sobre você. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor está falando, se coloca em pé. Se coloca em pé. Quando Deus usou o pastor para falar comigo, aí eu parei, sabe? Eu fiquei assim, uma das coisas que eu já de cara eu entendi é até sobre os cultos aqui em casa, que o Senhor estava falando que Ele não me chamou para ficar parada ali e tal. E realmente propagar a palavra do Senhor. Então, naquele momento, eu senti ânimo vindo do Senhor. O Senhor pegou, soprou o Espírito dele sobre mim naquele momento. Eu achando que o Espírito Santo de Deus estava pleno em mim. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos falando com o Senhor, mesmo que seja pouco. Ou indo na casa do Senhor, ou de repente falando do amor do Senhor para uma pessoa ou outra, esporadicamente. Só que o Senhor está falando nessa manhã, nesse dia de hoje. Ele quer que nós venhamos ser plenos, plenos com o Espírito dele, com o sopro que ele colocou sobre nós. Aleluia. O Senhor está falando para nós hoje que ele não nos quer pela metade. Ele nos quer inteiros na presença dele. Aleluia. Deus não trabalha pela metade. Não importa se de repente a nossa vida começa a ficar com muitos problemas. Eu sempre falo que o Senhor, ele bagunça tudo para arrumar tudo novamente da maneira como ele quer. Aleluia. Então, nós, que muitas das vezes nós nos sentimos mortos na presença do Senhor, o Senhor está falando nesta manhã, eu soprei o meu Espírito sobre você. Anda, caminha, você faz parte do meu exército. Aleluia.
Aleluias, Espírito Santo de Deus. Deus, ele é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que ele nos restaura. Porque aqui no começo da palavra fala que ela juntou os ossos, né? Que depois colocou os nervos, depois colocou a carne, colocou os ossos, a pele. Mas só que ele não deixou só aquilo, não ficou só pela metade. Irmã, não ficou só pela metade. Ele soprou espírito sobre nós. Aleluias. E com o sopro do Espírito, o Senhor nos dá força. Com o sopro do Espírito, o Senhor faz com que nós venhamos acordar todas as manhãs glorificando a Ele. Agradecendo a Ele pelo nosso fôlego de vida, pelo nosso caminhar, pelo nosso andar, pela nossa voz. O Senhor nos deu voz. Então, por que muitas das vezes nós ficamos calados naquilo que o Senhor nos manda fazer, que o Senhor nos manda falar? Aleluia! Quantas vezes que aquele cadeirante consegue fazer praticamente nada sozinho, e mesmo algo para Deus, e nós que somos perfeitos, sendo que Ele já nos ajuntou, que Ele já soprou o Espírito dele sobre nós. Espírito Santo de Deus, Deus de mistério. Aleluia. O Senhor, Ele é longânimo. O Senhor, Ele fala conosco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só que chega um momento que o Senhor fala, puta vida, não está adiantando. Não está adiantando. Aí o Senhor cria situação para que nós venhamos nos prostrar ao Senhor, realmente, e acaba nos recolhendo, viu? Então a gente tem que prestar muita atenção sobre isso, porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos ordena, o Senhor nos manda, Ele soprou sobre nós o Espírito dEle, o Senhor nos colocou como um exército na presença do Senhor, e a gente continua prostrado. Então, vamos nos levantar, vamos sacudir a poeira. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer jus ao teu nome, ao teu Espírito soprado sobre mim. Aleluia. E hoje, como uma profeta do Senhor, eu profetizo na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que tudo que você achava que não tinha esperança, caiu por terra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós nos sentimos sem vida, secos por dentro, sem esperança, achando que tudo acabou. Mas hoje, nesse dia de hoje, o Senhor está profetizando sobre as nossas vidas, que esse tempo de sequidão, acabou. Aleluia. Porque hoje, nesse dia de hoje, o Senhor está restaurando, o Senhor está renovando, assim como a música falou, renova, Senhor, renova.
O Senhor está renovando todos os sonhos, todos os projetos. O Senhor está renovando a sua saúde. O Senhor está renovando o seu casamento. O Senhor está renovando os seus filhos. O Senhor está renovando todos os seus projetos que você colocou diante do Senhor e você está achando que não virou nada. Tudo aquilo que você intenta diante do Senhor, muitas das vezes não vai dar em nada, porque você mesmo está recuando. Mas o Senhor está falando nesta manhã que hoje Ele está renovando os seus projetos. O Senhor está renovando hoje aquilo que você tem dentro do seu coração, que está ligado com o Senhor Deus. Aleluia. Presta bem atenção. Quando eu falei agora que o Senhor está renovando aquilo que você tem no seu coração, que está em conformidade com o Senhor, não é aquilo que você tem dentro do seu coração que você está achando que é a vontade de Deus. Presta bem atenção nisso. É o projeto que vem do trono do Senhor. Não é a nossa própria vontade. Aleluia. Porque a nossa própria vontade, nós podemos pedir para o Senhor e vai acontecer. Mas só que a gente vai pagar um preço em relação a isso. Agora, quando é a vontade do Senhor, esse projeto que está ligado no Senhor, que está dentro do nosso coração, tudo vai dar certo. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. E eu profetizo na minha vida e na vida de cada uma que está aqui nesta manhã. Que todos os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você intentou e colocou diante do Senhor, o Senhor está renovando hoje. O Senhor armou, o Senhor criou e soprou o Espírito dele sobre os seus sonhos, os seus projetos. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Ai, Néia, tem alguma coisa, Néia. Tem alguma coisa em relação a você, sabe? Seus projetos, as suas intenções. O Senhor me usa muito assim, sabe? Eu olho rapidamente, o Senhor fala. E os seus projetos, você permaneça com seus projetos diante do Senhor, tá? Permaneça mesmo com força, com fé, porque ai, Deus, nem tudo aquilo que a gente quer, o Senhor permite, né? Mas o projeto estando dentro do seu coração e ligado no trono, o Senhor vai realizar. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como que você está dentro da casa de oração. Não sei se você está 100% dentro da casa de oração. Mas se você está 95%, volta a ser o 100%. Tá? Realmente eu não te sigo em rede social, não sei. Mas é isso aí que o Senhor está colocando em mim neste momento. Tá bom? E de repente você até acha que você está fazendo
muita coisa, mas Deus ainda está querendo alguma coisinha a mais. Eu realmente não sei o quê, né? Mas é em relação às coisas de Deus, sabe? Então, se você se dedicava 100%, volta a se dedicar 100%, que seja 150%, mas firme e forte, tá bom? Em nome de Jesus, tá? E que assim o Senhor venha fazer na minha vida e na vida de cada um de nós nessa manhã, que a gente que venha ser renovado realmente os sonhos, né? Os projetos do Senhor na nossa vida, o nosso lar venha ser renovado, a nossa família venha ser renovada, sabe? Que o Senhor venha soprar o Espírito dele sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que os nossos filhos venham ser renovados, que o nosso trabalho venha ser renovado. Aleluia. Que a nossa vida venha ser renovada diante do Senhor. Aleluias, em o nome do Senhor Jesus. Deus, como eu sempre falo, tem um irmão na igreja que ele fala, Deus é bom o tempo todo. E realmente, o Senhor, ele é bom o tempo todo. Então, que o Senhor venha nos abençoar, venha estar sobre aleluia, renovação, em bênçãos, em tudo. Que a gente venha ser mais firme na presença do Senhor a cada dia mais. Né? Como o Senhor, muitas das vezes, com os problemas, com as dificuldades, né, com alguma coisa que acontece nas nossas... A gente tende a enfraquecer um pouco diante do Senhor. Né? Mas o Senhor está falando nessa manhã, realmente renovando as nossas forças. Que Ele soprou o Espírito sobre nós, para que nós venhamos, para que a gente venha ter força, venha ter equilíbrio na presença do Senhor. Amém? Seja sobre nós. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. A gente precisa, né, caminhar. Toda vez que Deus está falando conosco, que a gente não pode ficar parado, que a gente tem que continuar, perseverar. E muitas vezes a gente está fazendo algo que é o que a Meire falou, não é as coisas que Deus quer que a gente faça. E às vezes Ele permite alguma coisa, né? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. E que a gente continue firme e forte fazendo o que Deus quer que nós. Então, por isso que a gente tem que pedir entendimento e discernimento, para saber o que realmente Ele quer. Deus abençoe, Meire, obrigada. Deus é maravilhoso e Ele continue te usando, abençoando aí sua vida, sua família, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Alguém quer falar algo? Obrigada mais uma vez. Eu quero, antes de perguntar se alguém quer falar algo, tirar a foto. Meire, pode orar pelos pedidos? Uhum. Tá. Estou anotando os nomes aqui, senão a gente esquece. A gente já tem idade. Aleluias. Santo Deus, nesta manhã, Pai amado, eu me coloco na Tua presença, Senhor. Tu és Deus poderoso, Pai amado, Deus do milagre, Pai amado. O Senhor é o Deus que sopra, Pai, o Teu Espírito sobre aquilo que se acha morto, Pai amado, Espírito Santo de Deus. Eu peço a Ti, Pai amado, que o Senhor vá de encontro à irmã Adriana, Senhor Deus,
a mãe dela, a filha, Pai, que o Senhor venha fazer o teu trabalhar, Pai amado, na vida da tua filha, Deus, abençoando, Pai amado, e colocando por terra, Senhor, todo mal, toda enfermidade. Espírito Santo de Deus, vá de encontro à irmã Silene, Pai amado, que ela está pedindo pela família, Deus. Que o Senhor venha, Pai amado, colocar as tuas mãos poderosas sobre essa família, Pai, que haja muita paz, Senhor, amor, Pai amado. Peço a Ti, Senhor amado, pela irmã Adelina, Deus, ela está pedindo pela família, Senhor, pelo trabalho, Pai amado. Tu és santo, poderoso, Pai, o Senhor é o Deus que esquadrinha os corações. A pastora Jane, Pai amado, que está pedindo pela gravidez dela, Pai. Que venha ser uma gravidez abençoada pelo Senhor, Pai amado. Que venha ser, Pai, uma gravidez, Pai amado, protegida pelo Senhor, grande Deus. Que as tuas mãos, Senhor, estejam sobre ela, Pai, as tuas mãos de proteção, Pai, para a honra e glória do teu nome santo. Aleluia. Eu peço para aquela família enlutada, Pai amado, que o Senhor venha confortar aqueles corações, Deus. É difícil para uma mãe, Santo Deus amado, perder um filho, Pai amado, mas, Santo Deus, foi a tua vontade, Pai, e eu peço a Ti, Deus amado, que o Senhor vá de encontro àquela família, Pai, que o Senhor venha colocar as tuas mãos de consolo, Pai, dentro daqueles corações, Pai amado. Aleluia. Peço ao Senhor também pela Nilza, Pai amado, que o Senhor vá de encontro a ela, Pai, vá de encontro ao lar, Pai amado, vá de encontro à família, Deus, que o Senhor venha usá-la, Pai amado, para alcançar, Senhor, aqueles que andam, Senhor, em volta dela, Pai. Espírito Santo de Deus, que ela venha ser um canal, Senhor, de bênçãos nas tuas mãos, Pai, para a honra e glória do teu nome santo. A irmã Raquel, Pai amado, que está pedindo pela esposa do pastor Carlos, Santo Deus amado. O Senhor recolheu aquele homem, Pai, mas o Senhor deixou a esposa, os filhos aqui na face dessa terra, Pai amado, que eles venham ser consolados pelo Senhor, que eles venham, Pai amado, continuar na tua presença, Pai. Alicerça, Santo Deus amado, os pés deles, Pai, em ti, que é a rocha inabalável. Espírito Santo de Deus. E eu peço, Santo Deus amado, por cada uma das tuas filhas que faz parte deste grupo, Senhor, Mulheres Extraordinárias. Aquelas que estão aqui neste momento, Pai amado, aquelas também que não estão, Deus, que o Senhor, Pai amado, vá de encontro a cada um, Senhor, com seus ministérios, com as suas famílias, Pai amado. E cada pedido de oração, Senhor, colocado nesse grupo, que o Senhor vá de encontro, Pai. Aleluias, porque o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, Pai. Nós pode parecer muito longe, mas para o Senhor não é, Deus, que nós colocamos em tuas mãos para a honra e glória do teu nome santo. Aleluia. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe cada um, o dia de vocês, que seja de muita alegria, muita paz, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe. Um beijão. Obrigada, Meire. Deus abençoe, viu? Amém. Mais Amém. uma vez. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo.